Bem, vamos aqui então nos aprofundar sobre os bens, tá? Bens, direitos e obrigações. Os bens são coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades de uma pessoa física ou jurídica. Tudo bem? É bem tranquilo entender o que são os bens. Só que nós temos que entender que no contexto de contabilidade, os bens precisam ser coisas úteis. Por exemplo, se tiver um bem inútil dentro de uma empresa, não deve ser considerado um bem e não será registrado na contabilidade, tá bom? Só será registrado contabilmente se for algo útil que esteja contribuindo com a geração de benefícios econômicos, tá bom? Se os bens são físicos, palpáveis, eles são chamados de tangíveis, tudo bem? Ou seja, os bens tangíveis são aqueles que são tocados, palpáveis, os computadores, os veículos, o próprio imóvel, tá bom? O prédio lá da empresa, a máquina do café, o maquinário, enfim, tudo aquilo que a gente pode tocar com a nossa mão são os bens tangíveis. Quais são os seus bens tangíveis? Os bens que você tem na sua casa, o seu computador, o seu celular, a sua cama, a sua mesa, tudo aquilo que você pode tocar. É bem tranquilo de entender, tudo bem? Se não são físicos, ou seja, incorpóreos, são chamados de intangíveis, ou seja, os bens intangíveis são aqueles que a gente não toca, as marcas, as patentes. Coloquei aqui alguns exemplos para você, ó, tá bom? Os tangíveis são esses: veículos, máquinas, equipamentos, computadores, dinheiro. O dinheiro é um bem tangível, imóveis, tudo aquilo que pode ser tocado. Os bens intangíveis, por sua vez, marcas, patentes, software e todos os bens que não podem ser tocados. Olha aqui, ó, como você está vendo, a Coca-Cola, esse modelo aqui de Coca-Cola, tá certo? Isso aqui é o quê? É uma logo, tá certo? É a logomarca. Essa logomarca, ela tem um preço, ela tem um valor, tá certo? E a Coca-Cola, ela tem o quê? Ela tem as fábricas, tem a empresa mesmo, física, mas ela tem uma coisa chamada marca. Ela tem uma coisa chamada patente. Se alguém quiser comprar a Coca-Cola, não vai comprar só o maquinário, não vai comprar só o físico, vai ter que comprar aquilo que a Coca-Cola acredita que ela vale, tá? Que é a marca dela, a patente dela e todos os softwares que provavelmente ela tem também dentro dela. Então vamos imaginar que todos os bens tangíveis da Petrobras estejam, desculpa, da Coca-Cola, tá? Estejam valendo 100 bilhões de dólares. Mas a pergunta é, quanto que vale a marca? Ou seja, quanto que vale o nome Coca-Cola? O nome. Vamos imaginar que os donos querem vender por 50 bilhões de dólares. Então, vai ter que ser 100 bilhões de dólares só a empresa, tá? A estrutura, mais 50 bilhões o quê? A marca, a patente, os softwares e tudo aquilo que a Coca-Cola entender. Peço perdão se eu troquei Coca-Cola por Petrobras, é que eu estava gravando uma aula sobre a Petrobras agora mesmo, tá? Então, essa lógica você aplica a tudo. IBM, Nivea, tá certo? A Vodafone, a Ford, a HP, o Skype, show. Então, os bens intangíveis são aquilo que tem valor, eles devem ser mensurados, tá certo? Tem que ser mensurado, tem que trazer benefício econômico, tá? A marca Facebook, a marca IBM traz benefícios econômicos e tem um valor, tá? Então, somente assim são bens intangíveis. E se alguém quiser comprar, por exemplo, a Ford, além de ter que adquirir toda a estrutura da Ford, ainda vai ter que pagar aquilo que os donos da Ford acreditam que ela vale, que a patente vale, que a marca vale, que o nome vale, tá? E que pode ser mais caro do que a própria estrutura, por causa do respeito e por causa do tempo, né? Da maneira com que a Ford foi aceita no mercado, beleza? Nós temos o que? Os bens móveis e os bens imóveis. Show! Olha só, além de serem tangíveis e intangíveis, os bens também são classificados em móveis e imóveis. Agora veja, não é porque eu trouxe aqui os bens móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis que sejam 4 tipos de bem. Não, tá? Um bem pode ser móvel e tangível. Olha só, vamos aqui falar nos bens móveis. São aqueles que podem ser removidos.
as máquinas, veículos, computadores, animais, estoque de mercadoria e outras coisas que podem ser removidas do lugar, tá certo? Normalmente essas coisas que podem ser removidas, elas são tangíveis, ok? Ora, para ser removida tem que ser tocada, tem que ser palpável. E os bens imóveis são aqueles que não podem ser retirados do lugar sem destruir o bem, né, ou causar algum tipo de dano, por exemplo, os edifícios, as instalações, as árvores. Aqui já trazendo para as questões da contabilidade rural, existem empresas rurais que trabalham com árvores, com plantas, com animais, tá? Se tirar, o que vai acontecer? Vai danificar, beleza? Suponha que a companhia Teresópolis tem os seguintes bens: edifícios 180 mil, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem 180, mas aqui, ó, tem 1.000, ou seja, a gente multiplica por 1.000, tá? 180 mil, móveis e utensílios 90 mil, veículos 110 mil, máquinas 400 mil, terrenos 900 mil, marcas e patentes 150 mil. Quanto é os ativos totais? 1.830.000, tá? A gente está multiplicando aqui por 1.000. Show de bola? Então, a gente traz aqui, ó, todos aqueles bens a gente coloca aqui, tá? 1.600.000, né? Aqui, ó, 1.680.000 são só os tangíveis. E os intangíveis, 150.000, tá? As marcas e patentes, elas não são tangíveis, elas não podem estar aqui, tá? Isso aqui é a coluna dos tangíveis. Aqui nós temos os intangíveis. Aqui nós temos os móveis. Aqui nós temos os imóveis, tá? Perceba que o veículo é tangível, tá? Tá aqui, é tangível e é móvel, tá bom? As marcas e patentes são intangíveis e são móveis também. Olha que interessante. A máquina, tá? As máquinas são tangíveis e são móveis. Tudo aquilo que é tangível é móvel, tá? Como você pode ver aqui, ó. Cadê as coisas tangíveis? Ó, isso aqui é tangível, tá? Praticamente. Tá? É claro, exceto é difícil, né? Terreno também, mas a grande maioria das coisas tangíveis são móveis, tá bom? Nós temos também o que? Os direitos. Na contabilidade, entende-se direito ou direito a receber, o poder de exigir alguma coisa, tá? São valores a receber, títulos a receber, contas a receber, aquilo que a empresa já tem o direito de receber, mas ainda não recebeu, mas ela já adquiriu o direito. A empresa presta serviço, ela prestou um serviço para receber a prazo. Ora, o fato dela ter prestado o serviço já dá a ela um direito a receber. Da mesma forma que você, quando trabalha o mês inteiro, você já tem o direito a receber um salário no próximo mês, tá bom? Aqui um exemplo. Após trabalhar o mês inteiro, desde que o pagamento seja mensal, tá? A pessoa tem um direito a receber. Salários a receber é um direito. Exemplo. Quando falamos de empresas, os direitos mais comuns que elas têm, né, são o quê? As contas a receber, tá bom? Isso acontece quando uma empresa vende seus produtos a prazo ou presta serviço para receber depois. Então, esses valores que elas têm a receber fazem parte do patrimônio. Então, tudo aquilo que a empresa já tem em sua posse, como os bens, tá? Tangíveis e intangíveis, aquilo é patrimônio. O direito também, tá? É patrimônio. Olha aqui alguns exemplos de valores a receber, ó. Banco conta movimento, ou seja, os depósitos bancários que a empresa tem lá, 680 mil. Duplicatas a receber. O que são duplicatas a receber? São contas a receber, tá? Clientes, aquilo que a empresa vai receber. Então, sempre que você pegar um balanço patrimonial e encontrar duplicatas a receber, ou clientes, ou receitas a receber, enfim, contas a receber, é a mesma coisa. Significa que a empresa prestou serviço para receber a prazo, ou então vendeu para receber a prazo, tá? Títulos a receber também, tá? Aluguéis a receber, tudo que a empresa tem a receber, ela já tem esse direito, mas ainda não recebeu, então é um direito, tudo bem? Isso aqui é muito importante. E nós temos também o que? As obrigações, são as dívidas, tá? Peço perdão aqui, são as dívidas com outras pessoas, beleza? Em contabilidade,
Tais dívidas são chamadas de obrigações exigíveis, ou seja, valores que devem ser pagos a pessoas de fora da empresa. E aqui nós iremos entender uma coisa muito importante. Existe uma coisa chamada capital próprio e existe outra coisa chamada capital de terceiro. O capital próprio são todos aqueles recursos que existem dentro da empresa que pertencem aos sócios. É por isso que o nome é capital próprio. Capital é todo o recurso que a empresa tem, que a empresa utiliza para financiar suas operações, suas atividades. Existem duas fontes de capital, o capital próprio e o capital de terceiro. O capital de terceiro são todos aqueles recursos de pessoas fora da empresa, bancos, fornecedores, financiadores, tudo bem? E todos aqueles que emprestam seus recursos, sejam materiais, sejam serviços, ou seja, dinheiro mesmo, para a empresa se financiar, tudo bem? Todas as dívidas são feitas para financiar a empresa. Tais valores que a empresa pega emprestados são chamados de capital. Então, todo o dinheiro que entra na empresa são capitais. São duas fontes de capital, capital próprio e o capital de terceiro. A empresa deve para terceiros e deve também para os seus sócios, tudo bem? Então, isso aqui é muito importante. Quando a empresa pega dinheiro emprestado no banco, ela tem que pagar até determinada data. Caso atrase o pagamento, o banco tem o direito de exigir o valor. Por isso que são chamados de exigíveis. Nós temos o passivo exigível e nós temos o passivo não exigível. Tá bom? Vamos já mostrar aqui para você. Olha só. Outro exemplo simples de obrigação exigível é quando a empresa compra a mercadoria a prazo e fica devendo o vendedor da mercadoria. Então, ela comprou para pagar depois e fica devendo. Ora, é uma obrigação exigível. Por quê? Porque esse fornecedor de mercadoria ele não é sócio da empresa. Tá? Quando os sócios da empresa colocam os recursos deles dentro da empresa, eles não podem exigir. Não podem exigir de volta. É ideal que tenha o retorno, mas eles não podem exigir na justiça. Agora, as pessoas de fora da empresa, quando colocam os recursos delas dentro das empresas, então elas têm o direito de exigirem. Tudo bem? Outras obrigações que uma empresa tem, por exemplo, obrigações com funcionários, salários, férias, 13º, obrigações com o governo, impostos, tá? Obrigações com financeiras, financiamentos a pagar, obrigação com previdência social, encargos sociais diversos, tá? FGTS, INSS. O locador do prédio, a empresa tem que pagar o aluguel, tá? E outras obrigações, por exemplo, energia, água, telefone, internet e outras coisas que normalmente a empresa consome no mês e recebe o boleto para pagar no outro mês, tá bom? É bem tranquilo de entender. Veja, aqui alguns exemplos de passivos, tá? De dívidas, fornecedores, empréstimos bancários, salários a pagar, encargos sociais a pagar, impostos a pagar, financiamentos a pagar, contas a pagar, tá bom? Então, tudo aquilo que a empresa tem que pagar no futuro são os seus passivos, são as suas obrigações, tá certo? Agora, perceba como é interessante, aqui a gente já vê uma demonstração gráfica de um balanço patrimonial. De um lado nós temos os bens, tá? Os direitos, e do outro lado nós temos o que? As obrigações. Desse lado aqui podemos dizer que nós temos os ativos, desse lado aqui podemos dizer que temos os passivos. Obviamente nós iremos estudar isso aqui com muito mais profundidade. Mas deste lado esquerdo você consegue ver que nós temos os bens e os direitos. E do lado direito nós temos o quê? Nós temos as obrigações, nós temos os passivos, tá bom? Nesta apresentação, coloca-se lado a lado, né? Ou seja, no lado esquerdo, os bens e os direitos, e do lado direito, o que? As obrigações exigíveis. Existe o quê? Existe uma decisão unânime mundial de que os bens e os direitos, eles sempre ficarão do lado esquerdo e que as obrigações sempre ficarão do lado direito. Tudo bem? Agora, você vai perceber uma coisa bem interessante. Vamos aqui somar os bens e os direitos. Quanto foi os bens? 1.830 e os direitos? 2.800, tá? E quanto foram as obrigações? 4.500. Então, vamos aqui tirar as obrigações dos bens e os direitos. Sobrou quanto? 130, tá? Ou seja, nós pegamos aqui os bens e os direitos,
Reduzimos as obrigações e ficou 130. Esse 130 é a riqueza da empresa, tá? É o patrimônio líquido, tudo bem? O patrimônio líquido é aquilo que nós iremos falar na próxima aula. Qualquer dúvida, mande sua pergunta e eu vou responder com toda certeza, tá bom? Abraço e bons estudos.